Olá a todos e a todas, a mais esse vídeo aqui do Catequese Permanente, com essa parceria, né, que a Pastoral da Juventude do Regional Sul 2 está fazendo junto com as SEBs da Arquidiocese de Maringá, né. Então, nós estamos fazendo esse vídeo em consonância com o 8º Intereclesial das SEBs, né, então está trazendo o tema SEBs, Igreja em Saída, na defesa da vida das juventudes, e como lema, o meu desejo é a vida do meu povo, né, que está ali em Esther 7, né. Se essa é a primeira vez que você chegou nesse vídeo, nós já estamos fazendo uma série de vídeos, trazendo um pouco os impactos, né, e reflexões principalmente, né, que essa temática do intereclesial possibilita nós fazermos enquanto juventude, né. Então, hoje nós vamos estar trabalhando, então, o tema, né, juventude e a militarização da educação, com a Gabriela. Oi, Gabriela, tudo bem com você? Olá, tudo bem? Olá, pessoal. Então, a Gabi, né, ela é da PJ, da Arquidiocese de Londrina, e também faz parte da coordenação regional da Pastoral da Juventude. Depois ela vai falar um pouco mais sobre ela, né? Mas, então, nesse momento, nós vamos estar trabalhando essa questão sobre a questão da educação e da militarização, que é uma situação que está desde 2018, ali 2019, impactando diretamente a vida dos adolescentes e dos jovens aqui no nosso estado. Gabi, então, fique à vontade, seja muito bem-vinda nessa momento de reflexão, então fique à vontade para trazer essa reflexão para todos nós que não só para mim, mas assim para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Obrigada, Marcos. Então, como o Marcos me apresentou, faço parte da Pastoral da Juventude aqui na Arquidiocese de Londrina, também na articulação da nossa província, junto à coordenação regional da PJ, e eu sou educadora, sou professora, né, sou formada em biologia, atuei por um tempo na rede pública como professora de biologia e ciências, hoje atuo como educadora na área de idiomas, mas sempre em contato, né, com essa nossa área tão importante, tão transformadora da vida, da juventude, de todas as pessoas, que é a educação. E dentro desse tema da educação, eu acho que é muito importante a gente trazer e a gente começar essa nossa prosa, lembrando que a nossa igreja também sempre lança um olhar cuidadoso, né, um olhar carinhoso para o tema da educação. Não é à toa que no ano de 2022 a igreja escolheu que o tema da campanha da fraternidade, trabalhada em todas as comunidades do nosso país, tem como objetivo, né, propor um diálogo sobre a realidade educativa no Brasil, à luz da nossa fé cristã. Então, a campanha da fraternidade, no ano que vem, ela terá como tema fraternidade e educação, e como lema, fala com sabedoria, ensina com amor. E dentro dos objetivos, alguns dos objetivos específicos que a campanha quer propor para nós, e que são temas que são muito caros e relevantes para nós também na PJ, estão analisar um pouco do contexto, né, da educação no Brasil, bem como os desafios que foram potencializados nesse período de pandemia, também verificar qual é o impacto das políticas públicas educacionais, né, na educação do nosso país e na vida da juventude, refletir sobre qual é o nosso papel como família, como comunidade de fé, como sociedade no processo educativo, também incentivar propostas educativas que promovam a dignidade humana, né, a cultura do encontro, o cuidado com a casa comum, e também promover uma educação que seja mais comprometida com novas formas de economia, novas formas de política, novas formas de progresso que estejam verdadeiramente a serviço da vida, especialmente da vida das pessoas e da juventude mais pobre. E dentro desse tema, né, que é tão importante, e a partir da minha experiência como comunidade de base, eu gostaria até de trazer um pouco da nossa experiência com o padroeiro da minha comunidade, que é São Leonardo Murialdo. Murialdo foi um santo italiano que dedicou toda a sua vida ao processo também de educação de crianças, adolescentes e jovens. E uma frase muito emblemática desse santo é que ele dizia que é preciso educar o coração. E isso é muito pertinente nessa semana, nesses dias que a gente tem celebrado, inclusive, o Sagrado Coração de Jesus, né, em que a gente pede: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.
E como era o coração de Jesus, senão um coração cheio de amor e um coração cheio de cuidado, né, para com essas pessoas. E aí, quando eu cito São Leonardo Murialdo, que é o meu padroeiro na minha comunidade de base, ele falava dessa pedagogia do amor, que nós também ouvimos tanto, né, de Paulo Freire e de outros autores que tratam da educação para a liberdade, da educação com mais autonomia no Brasil. E esse tratado da pedagogia do amor, ele nos oferece um caminho seguro para sermos educadoras, para sermos educadores, no sentido de experimentarmos o amor de Deus e de nos colocarmos a serviço das pessoas que Deus nos confia, né, dessas pessoas que estão sob o nosso cuidado, sob nossa atenção, para que elas também possam fazer essa experiência, né, uma experiência de amor, uma experiência de uma vida digna. E aí, quando falamos de educar o coração, é porque é importante, né, captar as necessidades materiais, as necessidades espirituais, toda a educação integral, né, uma formação integral que perpassa a nossa vida. E para nós, quando a gente fala dentro da Pastoral da Juventude, do nosso sonho da civilização do amor, é um amor que não é só aquele amor abstrato e que permanece num plano abstrato, né? A gente diz que é preciso organizar esse amor, né? É preciso traduzir esse amor em práticas concretas de defesa da vida, em práticas concretas de garantia de direitos, de garantia dos direitos mais essenciais para a nossa juventude. E é nesse sentido, né, de colocarmos em prática esse amor que nós queremos construir nessa sociedade que nos rodeia, que nós queremos trazer o tema da militarização da educação no Brasil, né, em especial aqui no Paraná, né, e os impactos dessa política também na qualidade de vida da juventude e na qualidade da educação no nosso estado e no nosso país. Importante mesmo isso que você falou, né, Gabi? São Leonardo Murialdo é um grande santo, assim, que trabalhou com os jovens, com os adolescentes, com as crianças mais necessitadas ali no contexto da Itália, esse santo que também é o meu santo padroeiro, né, a gente participa da mesma comunidade, que nos ensinou muito a ter esse olhar atento para a realidade, né? E a partir disso, né, a gente contextualiza vocês, né, que estão nos assistindo, que se você ainda não escutou falar sobre isso, né, então a gente está trabalhando um pouco sobre isso no vídeo de hoje, que é assim, ali em setembro de 2020, o governo do estado, ele apresentou, né, na Câmara dos Deputados, o projeto de criação de aproximadamente 200 escolas cívicos militares aqui no Paraná, né, onde foi aberto, então, um plebiscito para que essas 200 escolas optassem ou não entrar nesse regime cívico-militar, e a grande maioria aceitou, né, a transformar essa gestão, né, só cívica para cívico-militar. E ali em 2021, em janeiro de 2021, esse ano, o governo aumentou a possibilidade, né, apresentou um novo projeto onde qualquer escola do nosso estado pudesse, então, mudar para essa gestão cívico-militar. Aí eu pergunto para você, Gabi, qual que é o impacto, então, na vida dos adolescentes, dos jovens, essa proposta das escolas cívicos militares aqui no nosso estado? Pois é, então, primeiro eu acho que eu gostaria de apontar que existe uma diferença entre os conceitos, né, de escola militar, os colégios militares, e essas escolas que no nome técnico nós chamamos de escolas cívico-militares. Então, os colégios militares, eles são colégios geridos pelas Forças Armadas, né, o Exército, o Corpo de Bombeiros, enfim, e eles têm o objetivo de preparar os alunos para ingressar na carreira militar, né? Ao passo que as escolas cívico-militares, que são essas que nós nos referimos como escolas militarizadas, são geridas pela Secretaria de Educação, ou seja, são escolas públicas tradicionais, que vão passar a contar com a administração militar, né, ou uma administração compartilhada entre a direção civil e a direção militar. E aí, por conta dessa alteração, elas passam a seguir algumas normas militares, especificamente também normas disciplinares, né? E isso não se trata de uma novidade, né? Ela se trata mais de mais um ato num projeto que nós já conhecemos de destruição do Estado de Direito como o conhecemos, né? É um boicote à nossa política educacional, é um ataque aos direitos fundamentais da juventude,
né, e isso já vem sendo discutido há muitos anos com os projetos como o teto de gastos, né, que congelou, então, o investimento na educação pública, como a reforma do ensino médio, como o projeto de escola sem partido. Inclusive, a partir desse projeto da escola militarizada, é muito fácil, porque os interessados nessa política, eles podem implementar os fundamentos do escola sem partido, porém de uma forma mais funcional, né, e de uma forma que parece até um pouco mais prática no nosso dia a dia, na nossa realidade. E aí cabe mencionar que esse projeto, né, então o nome técnico dele é a Gestão Cívico-Militar, mas eu gosto de me referir a ele como a militarização da educação, porque não se trata só da presença física dos militares na escola, né, mas é de toda uma inserção de uma concepção militarizada da educação nas escolas públicas no nosso estado. Cabe mencionar que esse projeto, né, o nome técnico do projeto é a Gestão Cívico-Militar, mas eu gosto de me referir a ele como militarização da educação, porque não se trata só da presença física, né, dos militares na escola, mas é de toda a inserção de uma concepção militarizada na educação das escolas públicas do nosso país e no nosso estado. E esse projeto todo, ele na verdade é uma herança de uma sociedade colonial, né, onde a elite não acredita em um projeto de nação autônoma e na consolidação de um modelo educacional autônomo e plural, né, e que vá contra esse modelo hegemônico como nós conhecemos hoje. Inclusive, eu acho que um dado importante para a gente apresentar é que lá em 2018, nós tínhamos 122 escolas militarizadas no Brasil. Em 2019, esse número já subiu para 203. Então, a gente consegue ver, nesse período, a gente conhece que período foi esse, né, na história do nosso país, foi um projeto que tomou força a partir do momento em que a gente vê uma ruptura no processo democrático no Brasil, né, e uma hostilidade declarada com os projetos sociais que estão ali na nossa Constituição de 88. E o que acontece é que, então, ao longo dos últimos anos, nós temos assistido um abandono proposital da escola pública, um sucateamento das escolas, professoras e professores que talvez sejam os servidores públicos mais mal remunerados no Brasil, não há criação de novas escolas públicas. Então, existe todo esse discurso, toda essa narrativa do abandono das escolas e depois um discurso de que nós vamos resgatar essas escolas a partir de uma lógica militarizada, né? E o que tem sido utilizado, então, como justificativa, né, para esse programa e como essas justificativas, elas vão impactar diretamente a vida da juventude? Bom, um primeiro ponto que eu queria trazer que se usa como um argumento pró-militarização é que as escolas militarizadas vão conter a violência. Então, existe todo esse discurso de que tem que acabar com a violência, porque tem alunos que batem em professores, e que o entorno das escolas é violento, e que pobre é violento, e que, então, a gestão militarizada na escola levaria ordem, levaria disciplina, e funcionaria para conter essa violência escolar e social. E a preocupação com a violência é um argumento real, né? Eu não estou tirando esse mérito, mas a violência não é combatida com a ocupação militar dentro da escola, né? Sobre isso, vale lembrar que a violência não é sequer produzida na escola, né? Ela é fruto de todo um contexto social, né? E dizer, então, que a violência surge na escola, isso mascara todas as raízes sociais e econômicas do fenômeno da violência, né? Além de reforçar também o estigma de que pobre é violento e que por isso a escola pública na periferia é violenta. E também saber que não se combate violência com autoritarismo. E nós temos aí 2 décadas de ditadura militar no Brasil para nos comprovar isso, né? Melhorou a educação, melhorou a qualidade de vida, melhorou a violência durante esse período em que o nosso país passou por essa tenebrosa condição aí ditatorial, ao meu ver, né? Nos meus estudos, nos relatos que escuto, não. Um outro ponto que também é usado para defender a implementação das escolas militarizadas é de que a militarização impõe disciplina. Mas aí também é uma distinção importante da gente fazer, que a disciplina escolar, ela é diferente da disciplina num quartel, né? A disciplina militar, ela é obtida, e nós sabemos disso, muitas vezes não através do convencimento, né? Mas é da própria agressão, às vezes da imposição de medo nas pessoas, né? E nós que somos educadoras, educadores, nós sabemos que a disciplina escolar,
ela é obtida através do convencimento, é de um processo de diálogo, né? A gente conquista as alunas e os alunos para que cada uma e cada um aceite estar ali na condição de estudante. Isso não se dá pela força, né? Mas pelo diálogo, pelo convencimento. E na questão, né, da disciplina militar, existe um fator que eu acho que é muito assim, interessante da gente lembrar, como lá no período ditatorial, por exemplo, as escolas elas eram construídas, as salas de aula, de forma que os alunos se sentissem constantemente observados, né? Então, constantemente a gente via ali que teria um militar ou alguém para ajudar a garantir a disciplina naquele espaço, né? E que isso forçaria o bom comportamento dos estudantes. Então, isso levava o medo como elemento da disciplina, né? E eu trago como um exemplo, o Marcos vai saber, e de repente outros estudantes que vieram de formação na UEL, aqui em Londrina, por exemplo, em que algumas salas de aula, elas tinham um pouco ainda esse formato, né? E como a gente se sentia, assim, totalmente desamparado e aberto e vulnerável nessas salas de aula que tem esse formato aí disposto de forma, né, que foram construídas no período da ditadura, de forma a garantir que os militares poderiam estar ali observando, né? Então, os colégios militares, eles fazem uso dessa mesma lógica, né, de que a disciplina, ela vai ser imposta através do medo, e não é assim que funciona, na realidade, no dia a dia das escolas. Gabi, acho que enquanto partilha, né, você trouxe essa questão da UEL, é uma sensação horrível você estar naquela sala, sei lá, 30 anos depois de ter acabado a ditadura, e você ter uma sensação que a qualquer momento vai sair alguém daquelas portas que ficam lá na frente do lado do quadro. Porque é uma sala aberta, ela é uma sala bem grande, mas ela tem uma única saída e duas portas, uma do lado de cada quadro, e você ficava assim, angustiado de estar tendo aula ali, sabendo que, meu Deus, tinha pessoas que ficavam atrás dessas portas vigiando, né, o que estava sendo ensinado, quais eram os assuntos debatidos e o que principalmente os estudantes estavam conversando, né? Eu acho que essa realidade de Londrina, da UEL, ser extremamente distante do centro, os campos não, mas os centros acadêmicos também serem um bem distante do outro, justamente para não ter, né, essa interação entre os estudantes ali da época, né? Realmente, acho que talvez a UEM deve ter essa característica também, essas universidades mais antigas, de ter uma única saída e duas portas na frente da sala, lá nos quadros. E essa estrutura, claro, ela é uma herança daquele período ditatorial, mas o modelo disciplinar que seria trazido junto a esse modelo cívico-militar não estaria muito distante dessa mesma lógica, né? E imagina o impacto, se isso nos impactou na nossa juventude já com nossos 20 e tantos anos, né? Imagina o impacto que isso não causa num adolescente aos seus 13, 14, 15 anos, em processo de formação de identidade e de viver nesse constante estado de temor, né? Isso é uma situação, assim, assombrosa. E, inclusive, um outro tópico que se utiliza para fazer a defesa, né, da implantação desse modelo é o próprio discurso do civismo, né, de que nas escolas militarizadas será resgatado o civismo. O civismo que, para nós, em geral, estaria relacionado a toda a questão da vida em sociedade, né, ao cumprimento de determinados acordos sociais que nos permitem viver a vida com respeito mútuo, né, em convivência harmônica, mas que no bojo da militarização, o civismo ele está relacionado diretamente ao patriotismo, né, e à obediência aos ritos patrióticos, e que isso não contribui diretamente para a formação de cidadãos e cidadãs plenos, né, e sujeitos plenos para a nossa sociedade. E um outro ponto que talvez seja um dos que mais impacta, né, especialmente pais e mães que acabam votando em favor desse projeto, é o ponto sobre a qualidade do ensino, né? Então, o argumento é de que a escola militarizada, ela alcançaria os mesmos níveis nos rankings educacionais das escolas militares, os colégios militares, aqueles que a gente mencionou, que são os que preparam as pessoas para o ingresso na carreira militar, né? E esses colégios, eles são tidos como colégios de excelência, né? Tem notas super altas nos índices como o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento do Ensino Básico, e também no Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio.
E então o argumento de que a escola militarizada se aproximaria dos colégios militares nesses rankings educacionais. E provavelmente elas vão mesmo, tá? É possível que as escolas militarizadas alcancem essa mesma qualidade de ensino. E isso gera muito apoio popular, como a gente falou, né? Mas aí a gente precisa nos perguntar, né? A que custo as escolas militarizadas vão alcançar esses altos posicionamentos nos rankings educacionais? Será que é de um ponto de vista aceitável, desde o direito à educação, desde o direito a uma vida digna, uma vida de qualidade? E aí cabe a gente pensar que nos colégios militares, então esses que são considerados colégios de excelência, os educadores e educadoras, eles têm dedicação exclusiva, eles têm plano de carreira, eles têm uma estrutura física muito diferente da estrutura presente nas escolas públicas. Eles têm um salário que muitas vezes é 3, 4, 5 vezes maior do que dos educadores e educadoras nas escolas públicas convencionais. Também muitos estudantes dessas escolas vêm de condições sociais distintas, né? Muitas vezes são famílias mais estruturadas, com pais e mães que também possuem um nível educacional mais alto de acesso ao ensino superior, por exemplo. E isso torna difícil avaliar se o bom desempenho desses colégios militares nos exames são fruto da gestão militarizada ou se são fruto das condições privilegiadas dos estudantes, das estudantes dessas instituições. Né? Inclusive, tem um artigo que foi feito na Universidade do Ceará, com o título de analisar esse diferencial de desempenho das escolas militares, né? Se é um resultado de bons alunos ou de boas escolas. Então, é um artigo bem bacana, né? Uma referência aí que a gente pode ter para se aprofundar um pouco mais nesse ponto. E o que realmente muda, então, né, nas escolas militarizadas, pela lei aqui no Paraná, especialmente? Bom, primeira coisa é que você deixa de fazer a eleição para diretor da escola, o que no Paraná é uma prática que já existe há mais de 30 anos, né, quem elege o diretor, a diretora de uma escola são, né, os pais, são os educadores naquela escola, em processos eleitorais, e no plano da escola militarizada, quem indica o gestor é o Estado, é o órgão de governo, né? E além desse diretor civil indicado pelo Estado, você passa a ter a direção de um militar, né? Que provavelmente vai ser um policial militar aposentado, que vai fazer a gestão compartilhada junto a esse diretor ou diretora civil. Também muda a grade curricular. Então, há uma redução das disciplinas de sociologia, de filosofia, de artes, e um acréscimo de disciplinas como a educação financeira, né? E é uma grade curricular que, inclusive, tem sido tomada como base para unificar a grade curricular de todas as escolas do Paraná. Também acho importante a gente apontar, especialmente dentro dessa mudança da grade curricular, que o modelo militar, ele prioriza o respeito a uma hierarquia, a obediência de ordens, né? E nós, por outro lado, defendemos a priorização de outras habilidades, né? Como o senso crítico, como a capacidade de questionar, né? O modelo militar, ele também pode ir contra a afirmação de identidades, né? E isso é importante a gente lembrar na própria Constituição Federal, né, lá no artigo 206 da Constituição Federal de 88, que ele versa sobre o direito à educação. O artigo 206 nos diz o seguinte, que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e entre outros pontos, ao final ele também traz gestão democrática do ensino público. E nós sabemos que a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, ela muitas vezes não vai ser levada a cabo, assim como são nas escolas públicas, né? Como a gente mencionou, essas escolas de alto rendimento e de excelência, como são os colégios militares, elas passam por seleções de estudantes e de alunos, onde os alunos que acabam permanecendo nessas escolas são apenas esses alunos de maior rendimento, que possivelmente vêm de uma condição mais privilegiada,
né, de família, de sociedade, de estrutura financeira, e isso acaba levando também a um processo que a gente poderia chamar de desuniversalização da educação, né, que é exatamente o caminho oposto àquilo que nós temos buscado, né, que é um processo que vai selecionar ainda mais os estudantes, né, e as estudantes nessas escolas. Também fala sobre a própria questão da limitação das condutas dentro da escola, né? Então, nós já ouvimos relatos aqui no estado do Paraná, por exemplo, de alunos que nas escolas têm sido sofrido certas disciplinas ali dentro da escola por conta do estilo do cabelo, porque é um aluno que quer trazer a sua identidade a partir da forma como usa o seu cabelo, de repente um black power, ou alguma outra forma identitária, e que tem sido cerceados de fazê-lo perante o código de conduta dessas escolas militarizadas. A questão até mesmo de o uso de uma tatuagem, do uso de um piercing, do uso de uma cor de esmalte diferente nas unhas, tudo isso nós já temos ouvido relatos, né, de juventude, de alunos e alunas, e até mesmo professores e professoras que têm sofrido cerceamentos, né, e censuras por conta dessas práticas que indicam a nossa identidade, né, e que apenas reforçam a nossa autonomia. E tem uma questão também que a gente aponta, que é o povo, o cidadão e a cidadã comum no nosso país tem medo da polícia. Isso é uma realidade para a classe média e é uma realidade ainda mais presente para quem mora na periferia. Eu moro em um bairro de periferia e eu afirmo com veemência que eu me sinto mais segura na rua se eu não ver um policial por perto. Porque a gente que vive na periferia, e o meu bairro ainda nem é um bairro dos que são considerados mais violentos, né, na cidade, mas que nos momentos em que a gente tem presença militar no bairro e enfrentamentos, né, com pessoas no nosso bairro, a gente teme ainda mais pela nossa segurança, porque um ocorrido aí com uma polícia pode deixar dezenas aí de jovens mortos nos nossos bairros, né? E esse tipo de situação nos gera medo. E aí colocar essas pessoas que nos geram essa sensação de medo como monitores, né, estabelece uma lógica de combate a um inimigo dentro da escola, né? Os professores são incapazes, então eles precisam de supervisão, e os alunos e alunas são inimigos que precisam ser doutrinados, né? E aí eu acho importante a gente apontar, então, qual que é a alternativa, né? Eu acho que a violência e os problemas disciplinares e a qualidade do nosso ensino, ele vai ser combatido com investimento nas escolas públicas, para que essas escolas públicas, assim como outras escolas que já são consideradas de excelência, tenham estrutura, como laboratórios de informática, laboratórios de ciências, laboratórios de artes, quadras de esportes, piscinas, né? Seja feito um investimento nessas escolas para que as professoras e professores sejam bem remunerados, para que uma sala de aula não tenha 40 alunos e, assim, com menos alunos, o educador ou a educadora pode dar uma atenção individualizada para cada estudante, para que as alunas e os alunos tenham acesso à internet de qualidade, a um material didático mais diverso e mais plural. E é importante a gente saber que as escolas, elas estão na centralidade desse debate, porque nós sabemos, e eles também sabem, que é através da educação que se transforma a sociedade. É na escola que nós formamos cidadãos e cidadãs e sujeitos com capacidade crítica, com capacidade de alterar e de transformar a sua situação, a sua realidade, né? Então, esse processo da militarização que a gente tem discutido é um projeto de consolidação de uma sociedade autoritária onde não tem espaço para a nossa diversidade e para a nossa individualidade também. E aí eu já encaminho, né, então, para o encerramento desse ponto da nossa conversa, para dizer, e é uma fala que tem sido amplamente divulgada, especialmente no nosso estado, junto a outras organizações que também têm promovido reflexões a esse respeito, que é de que a escola não é lugar de polícia, a escola é lugar de educação,
é lugar de educadoras e educadores, é lugar de crianças e jovens e de pluralidade de ideias. Bacana, Gabi, muito obrigado pela sua contribuição. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, dessa organização que está acontecendo aqui no Paraná, no qual a Pastoral da Juventude faz parte, que é o Observatório, né, dessa realidade aqui no Paraná. Acho que seria interessante falar que até o momento somente a Pastoral da Juventude, né, está dentro desse observatório enquanto representante da igreja, mas enquanto pertencente à igreja, né? Mas como que está se dando esse caminho e essa construção? Pois sim, depois da gente perceber, né, essas tentativas do nosso governo estadual de implementar e de ampliar, né, a implementação das escolas militares, eu acho que um ponto importante também da gente saber é que no Brasil, quando a gente mencionou aqueles dados, né, de que até 2019 haviam 203 escolas militarizadas no país. Isso é um projeto piloto que tem sido planejado pelo governo federal, mas, claro, com a intenção de ampliá-lo e de multiplicá-lo aí pelo nosso país. Enquanto isso, aqui no Paraná, esse projeto ele já tem sido tido como uma política pública de Estado, né? Ela já tem se consolidando como uma política estadual, e isso é muito perigoso, e isso é preocupante para nós. E aí, em vista dessa realidade, muitas organizações, coletivos, entidades que trabalham diretamente com a juventude ou com esse plano educacional, né, com esse campo da educação no nosso estado, se reuniram, se juntaram com esse anseio de criarmos um espaço em que nós pudéssemos manter em constante monitoramento essa situação das escolas militarizadas no nosso estado. Então, a partir disso, essas organizações se reuniram nesse coletivo que temos chamado de Observatório das Escolas Cívico-Militares. Nesse observatório, todas essas entidades estão trabalhando em conjunto para que, a partir de alguns eixos de atuação, a gente possa se manter, né, sempre em dia, sempre a par do que está acontecendo com essa situação no Paraná. Então, desde a averiguação de como esse projeto tem sido implementado, se ele tem sido implementado de forma violenta ou de forma que tenha, de alguma forma, quebrado, né, ou rompido com algum direito fundamental da juventude, também de forma a acolher denúncias e relatos de pessoas que já têm vivido a situação desses colégios militares, e também atuando no sentido de disseminar a conscientização a respeito desses perigos, né, de alguns desses pontos que nós apresentamos aqui, e outros também. Esse é um tema muito extenso e difícil da gente esgotar nesse tempo, mas a partir, então, da atuação desse observatório, nós queremos estar sempre em dia, sempre a par, escutando o que tem acontecido ao redor do nosso estado e atuando, né, seja na frente jurídica, seja na frente de comunicação, na frente do amparo social, para as pessoas, juventude, crianças, educadores e educadoras que têm vivido a realidade das escolas cívico-militares no Paraná hoje. Bacana, Gabi. E para as pessoas, né, que estão nos assistindo, assim, que quiserem buscar mais informações, onde que elas podem buscar mais informações em relação a essa temática, né, da militarização das escolas, em especial aqui no Paraná? Então, aqui no Paraná nós temos muitas entidades que têm desenvolvido reflexões e debates acerca deste tema. Um espaço muito seguro e que bastante gente conhece é o espaço da APP Sindicato, que é o Sindicato dos Profissionais e das Profissionais da Educação aqui no Paraná. Então, entrar no site da APP sempre é uma boa referência, né, para a gente se atentar ao que tem acontecido, e também podemos seguir a rede do Observatório das Escolas Militarizadas, né. Então, o Instagram do Observatório, ele é o seguinte: OBS_escolas_militarizadas. A gente pode deixar aqui na descrição ou aqui na telinha, né, o arroba aí do Instagram, e lá nessa conta, então, do Observatório, a gente pode se manter em dia com quais são os objetivos do observatório, né, e também com a atualização dessa realidade que tem nos atingido aqui no Paraná.
Bacana. E já para a gente ir indo encerrando né, a nossa prosa, você trouxe né, no começo da nossa conversa essa questão da campanha da fraternidade do ano que vem, que vai estar debatendo e discutindo e trazendo para nós essa reflexão sobre a educação, né? E diante dessa realidade, assim, o que você acha, né? Qual que seria o papel, assim, não só da Pastoral da Juventude, também das SEBs, mas nosso papel enquanto cristãos, né, diante disso tudo que a gente está vivendo aqui nesse cenário de educação aqui no Paraná, assim, Gabi, o que você propõe ou o que você acha, assim, né? Eu acho que é o nosso papel fundamental, né, como ser humano, como membros de uma sociedade, como cristãos e cristãs, nos atentarmos para práticas que garantam a vida e a dignidade para a juventude. Então, conhecer mais sobre essa realidade das escolas militarizadas e do porquê a gente tem falado né, e apresentado argumentos contrários à implementação desse projeto são importantes para a gente compreender como esse projeto ele impacta negativamente a vida da juventude. Então, acho que a gente precisa, sim, buscar informação, a gente precisa ter um olhar atento, mas também uma mente aberta para ampliarmos, muitas vezes, né, a nossa reflexão, a nossa visão. É claro que nós vamos encontrar pessoas que, de repente, tenham argumentos diferentes do nosso, e eu acho que é um movimento válido a gente sentar, a gente dialogar, a gente conversar e compreender, né, esses lados opostos dentro da discussão desse projeto, mas também é importante a gente refletir à luz da nossa fé cristã, né, e à luz da nossa tradição. Quando a gente falava lá no início, né, que o nosso objetivo é fazer do nosso coração um coração semelhante ao de Jesus. E que Jesus é esse que a gente fala? É Jesus de Nazaré. É um Jesus acolhedor, é um Jesus que dialogava com o diferente, é um Jesus que celebrava a pluralidade do povo, é um Jesus periférico, que vivia na Galileia e que ali valorizava a vida do povo pobre, das mulheres, das crianças, que eram também as suas prediletas. Então, a partir da vida e da prática desse Jesus de Nazaré, é que nós podemos também orientar a nossa prática e a nossa ação de forma que a gente busque sempre a garantia e a defesa dos direitos fundamentais e da vida digna para a nossa juventude. Ah, isso mesmo. Nossa, muito obrigado, Gabi, pela sua colaboração, pela sua participação e seu empenho, né, dentro dessa temática que ela é tão importante para todos nós, né? Então, eu gostaria de ver se você gostaria de fazer mais alguma consideração final para a gente já ir encerrando esse vídeo e que fique à vontade, assim, a fala está aberta para ti. Eu quero agradecer muito às SEBs de Maringá, né, por abrirem para a gente esse espaço, essa parceria, né, onde a gente pode dialogar e onde a gente pode fazer ressoar, né, as vozes da nossa juventude que está clamando, né, por esses direitos, está clamando pela vida em plenitude, né, então esse agradecimento especial por esse espaço de diálogo, esse espaço de conversa, e dizer que a gente está sempre aberto, sempre aberta a acolher, né, as diferenças, a acolher a nossa pluralidade, e a partir daí a gente poder construir, então, essa nossa sonhada civilização do amor. Ah, isso mesmo. Muito obrigado. Então, a todos vocês que permaneceram até esse momento aqui do nosso vídeo, né? Obrigado por estar nos acompanhando. E semana que vem, então, nós vamos estar trabalhando também, né, nessa nossa grande roda de conversa, a temática da juventudes e a saúde mental, né? A gente sabe que agora, ainda mais com a pandemia, a saúde mental dos nossos adolescentes e jovens foi diretamente impactado. Esse processo de vivermos esse constante luta aí já há quase há 2 anos, vivendo constantemente, vendo pessoas se indo e a gente vivendo com várias e várias privações. Quais são os impactos disso, né, na vida da juventude? Quais são os impactos dessa situação nos nossos grupos de base, né, nas nossas comunidades eclesiais de base também? Então, desde já agradeço, então, pela colaboração de todas as pessoas e a gente se vê, então, no próximo vídeo. Muito obrigado, se cuidem, tenham uma boa semana. E é isso, gente. Até mais. Tchau.